Éternel Dieu, nous te rendons grâce Eterno Deus, te rendemos graça, parce que tu es roi. porque o Senhor é o Rei. En ce moment, Père éternel, nous avons besoin de toi. Neste momento, Pai eterno, precisamos de Ti. Viens nous parler de ta part. Venha falar-nos da Sua parte. Que le Saint-Esprit Que o Espírito Santo prenne contrôle de toutes choses. toma controle de todas as coisas. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, Em nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. nous disons Amen. Dizemos amém. Nous acclamons le roi des rois. Aclamamos ao Rei dos Reis. Je disais si on pouvait acclamer le roi des Eu rois. estava dizendo se podemos aclamar o Rei dos Reis. J'étais en train de dire, est-ce qu'on peut acclamer le roi des Eu rois? estava querendo dizer se podemos aclamar o Rei dos Reis. Il mérite nos acclamations, nos cris de joie. L'acclamation, c'est avec des cris de joie. Ele merece nossas aclamações e gritos de júbilos. Il est merveilleux, notre Seigneur. Ele é maravilhoso, nosso Senhor. Dieu est tout-puissant. Deus Todo-Poderoso. Si nous pouvons prendre nos Bibles directement pour lire la parole de Dieu, comme nous sommes déjà debout, E se podemos tomar as nossas Bíblias para aproveitar, lemos a palavra de Deus enquanto estamos em pé. dans le livre de Genèse, chapitre 6, verset 9 à Livre- 14, De Gênesis, capítulo 6, no seu verso 9 ao 14º versículo. Genèse, chapitre 6, Gênesis, capítulo 6, verset 9 à 14, do 9 ao 14º versículo. et nous allons sauter le verset 19 à 22. E iremos saltar no verso 19 ao verso 22º. Genèse chapitre 6, le verset 9e jusqu'au 14e, je lis la parole de Dieu. Amen. Amém. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cam et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je veux les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu en diras des poids en dedans et en dehors. Parole du Seigneur. Amém. Verset 19e jusqu'au 22e. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Parole du Seigneur. Glória a Deus. Nous acclamons le Seigneur et on Aclamemos peut o s'asseoir. Senhor e podemos nos assentar. Regarde ton frère ou ta sœur qui est à ta gauche, à ta droite. Olha o irmão ou a irmã que está da esquerda ou na sua direita. Si tu peux lui dire bon appétit, Se você pode dizer para ele bom apetite, cela veut dire nous voulons manger la parole de Dieu. quer dizer nós vamos comer a palavra de Deus. Je bénis l'Éternel pour la présence de notre pasteur Christian Eu agradeço a Deus pela presença do nosso pastor Cristiano et pour ta présence, toi qui es présent dans ces lieux. e por sua presença, você que está presente neste lugar. Je sais que ce n'est pas hasard. Eu sei que não é azar. Ce jour, Dieu a voulu que nous soyons ici Foi dia que Deus desejou que nós estejéssemos aqui pour écouter la parole de Dieu. para que possamos ouvir a palavra de Deus. Notre thème de ce matin, par la grâce de Dieu, nous voulons parler sur le déluge. O nosso tema desta manhã, vamos falar a respeito do dilúvio. Le déluge. O dilúvio. Le déluge et le sous-thème, c'est le temps de la fin.
o dilúvio e o subtema é o tempo final. Oui, en réalité, nous voulons comprendre. Il y a des fois, on se pose des questions. C'est quoi les temps de la fin? Na realidade, irmãos, às vezes nós devemos entender porque nos interrogamos o que é os últimos tempos. En réalité, si nous prions, nous venons à l'église, c'est pour se préparer pour l'enlèvement. Na realidade, se nós oramos e venhamos à igreja, é para nos preparar a respeito do arrebatamento. Nous serons bénis, nous aurons des mariages, nous aurons de bénédictions, tout ce qu'on peut voir sur la terre. Nós seremos abençoados, teremos casamento e de tudo que nós podemos adquirir aqui na terra. Mais ce qui nous attend au final, Mas aquilo que nos espera no últimos tempos c'est l'enlèvement. é o arrebatamento. Voilà pourquoi la Bible dit, Por isso a Bíblia diz: à quoi ça sert de gagner le monde o que adianta ganhar o mundo si au reste j'irai en enfer? se no final eu irei ao inferno? À quoi ça sert d'avoir tout ce que je paie O que adianta eu adquirir tudo quanto tenho si au final Dieu va me dire que je ne te connais pas? se no final Deus vai me dizer que não te conheço? Parce que c'est la parole de Dieu. Porque é a palavra de Deus Il dit que diz aux autres, aos outros, le Dieu dira o Senhor Deus falará que moi je ne vous connais pas. que eu vos desconheço. Comment il peut dire ça si on est à l'église, si on prie, si on fait tout ce qu'on peut? Como ele pode dizer uma coisa dessa, sabendo que nós veamos na igreja, fazemos tudo o que requer? Donc cela veut dire qu'il y aura certaines choses Quer dizer, haverá certas coisas qui va faire que Dieu nous dise je ne te connais pas, mon que frère. fará com que Deus nos diga: eu te desconheço. Le déluge, c'est quoi par définition? O que é delívio? Le Segundo a sua déluge, definição, c'est le débordement de l'eau. o delívio é o excesso da água, Débordement o universel excesso universal de l'eau. de água. Donc une grande quantité de choses. Por exemplo, uma grande quantidade de algo. C'est-à-dire, lorsqu'il y a débordement de l'eau, l'inondation, Quer dizer, quando há o excesso da água ou da qui inundação, surpasse même des maisons, isso ultrapassa os limites de casa, qui surpasse même là où nous nous pensons. que passa mesmo ali no além onde nós pensamos. Et cela apporte la mort à plusieurs personnes. E isso traz a morte em inúmeras C'est pessoas. ça ce qu'on appelle les déluges. É isso que é chamado C'est ce delírio. qui était arrivé dans l'époque de Noé. É isso que aconteceu na época do Noé. Au temps de Noé, No tempo do Noé, Dieu a dit, Deus havia dito: je vis la corruption sur la terre. eu vi a corrupção na terra. Je vis le problème ou les choses abominables sur la terre. Eu vi coisas abomináveis na terra. Alors Dieu s'est décidé de mettre fin de la terre pour la terre. E Deus se decidiu colocar fim na terra. C'est Dieu qui a décidé Foi Deus que havia decidido que tout prenne fin. que tudo tenha final. Parce que la vie où les hommes menaient sur la terre, Porque a vida que as pessoas dirigiam ou conduziam ce tinham na n'était terra pas encore bon. não era muito bom. Dieu ne l'acceptait pas. Deus não havia concedido essa. C'est pour cela que Dieu s'est décidé lui-même Por isso Deus havia decidido Ele mesmo que maintenant je vais mettre fin à que ces choses. agora eu colocarei fim Mais nestas qu'est-ce coisas. que Dieu a dit? Mas o que Deus havia Malgré dito? que je peux mettre fin, Embora que eu vou colocar final mais il y nisso, a quelqu'un mas existem en algumas qui j'ai encore confiance. que na qual eu depositei a minha confiança. Cela veut dire, je viens dire à une personne ce matin, Quer dizer, eu venho a dizer a uma pessoa nesta manhã, le temps de la fin, o tempo final, Dieu Deus a de ses enfants parmi nous tem os seus filhos perante o nosso meio, où il voit encore la fidélité. e na qual Deus observa a fidelidade por eles. Dieu est en train de regarder sa fidélité à une personne, une femme ou un homme. Deus está a observar a sua fidelidade em uma pessoa, mulher ou homem. Noé avait trouvé grâce dans cette époque. Noé havia achado graça nesta época. Non seulement la grâce, Não simplesmente a graça, mais le comportement de Noé aussi a poussé Dieu à mettre confiance à Noé. mas o comportamento de Noé também obrigou Deus a depositar a sua confiança a ele. Bien-aimés, Amados, si nous serons enlevés, se nós seremos arrebatados, si nous serons au ciel, se nós iremos nos céus, c'est par la grâce de Dieu. é pela graça de Deus, Et nous devons encore comprendre, e nós devemos entender, ça sera par notre marche personnelle aussi.
será primeiramente com a nossa maneira de Il y a encaminhar. des choses que Dieu va commencer à regarder en toi. Existem coisas que Deus vai começar a observar em Et você. Dieu va dire, avec tel genre de choses, E Deus vai dizer, com esses caracteres de tu coisas, n'entreras pas. você não vai ter Avec acesso. cet caractère, Com certos caracteres de tu ne coisas, peux pas entrer. você não pode entrar. C'est ce qui va faire que nous tous ou certaines personnes Isso é que fará com que todos nós, ou algumas pessoas, d'entrer au ciel ou de rater le ciel. de entrar aos céus ou de perder o reino dos Dans céus. notre prédication de ce matin, Na nossa pregação desta manhã, nous aurons 4 points à étudier. nós teremos 4 pontos a estudar. Nous aurons 4 points Teremos 4 pontos à étudier. de fazer um estudo. La corruption, A De la terre. corrupção do reino, l'arche et l'appel de Noé et l'obéissance de Noé, a arca e a chamada e a obediência do Noé. la vie dans l'arche A vida dentro da arca et l'eau de déluge. e a água do delívio. Ces 4 points que nous allons partager ce matin. São 4 pontos que nós vamos partilhar nesta manhã. Nous allons parler de la corruption. Nós vamos falar sobre a corrupção. La Bible dit Dieu a vu dans cette époque A Bíblia diz que Deus enxergou nessa época qu'il y a eu la corruption sur la terre. que havia a corrupção aqui na terra. Je me suis posé la question pourquoi Dieu utilise ou la Bible utilise la corruption au lieu d'utiliser le péché. Eu me interroguei, procurei entender por que Deus utilizou a expressão corrupção em vez de pecado. Parce que ce qui s'est passé, c'était le péché. Porque o que havia acontecido é o pecado. Les gens n'obéissaient pas à Dieu. As pessoas não obedeciam a Deus. Mais la Bible n'a pas parlé du péché, Mas a Bíblia não falou do pecado. mais la Bible parle de la corruption. Mas a Bíblia fala de corrupção. Je étudié c'est quoi la corruption. Eu estudei o que é a corrupção. Dans le dictionnaire, on nous explique que la corruption, c'est un détournement de bon sens. O dicionário nos diz que a corrupção é o virar o sentido normal. Donc Certo? faire ce qui est contraire à la vérité. Fazer aquilo que é contrário da. Lorsqu'on dit ce type ou cet homme ou cette femme est corrompu, Quando se diz que este homem, esta mulher é corrompido, donc tout ce qu'il fait, quer dizer tudo que ele faz c'est contraire à la vérité. é contrário da verdade. Or, ce qui se passe dans nos vies en tant que des chrétiens, O que se passa nas nossas vidas enquanto cristãos, nous avons reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. mais nous voulons marcher selon la parole. Mas nós devemos andar segundo a palavra. Or, la parole nous dit de marcher dans la vérité, car la Bible dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Enquanto a palavra nos orienta a andar na verdade, porque a Bíblia nos diz que Ele é o caminho, vida e a verdade. Pourquoi Jésus est en train de dire que je suis le chemin, la vie et la vérité? Por que Jesus havia dito que eu sou o caminho, vida e a verdade? Il est le chemin parce que nous tous, nous devons suivre Jésus. Ele é o caminho porque todos nós devemos seguir Jesus. Il est la vie parce que si on vit, c'est lui qui vit en nous. Se Ele é a vida, porque se nós vivemos, é Ele que vive em nós. Et il est la vérité parce qu'en s'attachant à Dieu ou à lui, nous aurons à faire ce qui est seulement la vérité. E Ele é a verdade, porque se ligar com Jesus ou com Deus, nós faremos certamente aquilo que é verdade. Dans la vie d'un enfant de Dieu, Na vida de um filho de Deus, si on ne trouve pas la vérité, se não se acha a verdade, ou s'il ne parle pas de la vérité, ou se ele não fala a verdade, soit il est corrompu. ou ele está corrompido, Pour la corruption ou a corrupção que la Bible nous parle dans cette époque, que a Bíblia nos fala nesta época, c'était l'image de nous montrer ce que le diable faisait à cette époque. é a imagem de nos mostrar aquilo que o diabo vem fazendo nesta época. Or, l'auteur de la corruption, c'est le diable. Enquanto o autor da corrupção é o diabo. La Bible nous dit ceci. A Bíblia nos diz o Il est seguinte: le père de mensonges. ele é o pai das mentiras. Or, si tu ne marches pas dans la vérité, E se você não caminhar na verdade, si tu parles du mensonge, e se você fala das mentiras, cela veut dire que tu es le fils du... quer dizer você é filho de diabo. Or, le diable, c'est le père des Ou, mensonges. enquanto o diabo é o pai das Si mentiras. le diable est le père des mensonges, Se o diabo é o pai das mentiras, comme il est l'auteur de la corruption, como ele é o autor da corrupção, c'est-à-dire tu es corrompu, voilà pourquoi tu n'arrives pas à parler la vérité. quer dizer que você está corrompido, por isso você não consegue falar a verdade. Est-ce que nous sommes en train de comprendre ces Será choses? que estamos a tentar entender o que... S'il n'y a pas la vérité dans la vie d'un enfant de Dieu, Se não houver verdade na vida de um filho de Deus, cela veut dire tu n'es pas de Dieu, tu es du diable. quer dizer você não pertence a Deus, você pertence ao diabo.
La vérité que nous parlons, A verdade que nós falamos ce n'est pas seulement que tu avais volé ou tu viens me dire, mais non, j'avais volé. Non, c'est la vérité qu'on est en train de parler. não é simplesmente quando você rouba uma coisa e você assume, não. Même Mas a quand je verdade que marche nós dans estamos a falar. l'obéissance de la parole, cela veut dire je marche dans la vérité. Mesmo quando eu ando na obediência da palavra, quer dizer que eu estou a andar na verdade. La Bible dit, si vous connaissez la vérité, mais vous pratiquez le contraire, c'est-à-dire vous n'êtes pas de Dieu. A Bíblia diz, se vocês conhecem a verdade e praticam ao contrário, quer dizer, você não pertence a Deus. En lisant la parole de Dieu, nous devons comprendre ce qui est écrit et en le mettant en pratique. Lendo a palavra de Deus, nós devemos entender o que está escrito e colocando em prática. Ce n'est pas écrit dans la Bible, venez nombreux à l'église. Il n'y en a pas. Não está escrito na igreja que venham numerosamente à igreja, não existe. Venez chanter et crier à l'église. Il n'y en a pas. Venham e cantem na igreja, não existe. Mais il est écrit, il est doux et agréable de frères et sœurs de demeurer ensemble. Mas está escrito que é bom e agradável que os irmãos se unam conjunto. Demeurer ensemble ne veut pas dire venir à l'église. Permanecer conjunto não significa vir à igreja. Tu viens à l'église, mais cela ne veut pas dire demeurer ensemble. Você vem à igreja, mas isso não prova que você está permanecendo Demeurer veut junto. dire ceci. Permanecendo quer Lorsque la dizer, Bible parle de demeurer, a Bíblia fala de il permanecer. dit l'éternel, le Dieu siège au milieu de louanges et d'adoration. Ele diz que o eterno Deus habita no meio de adorações e de louvores. Demeurer veut dire Permanecer quer dizer avoir une place que les gens te voient là, donc tu es là à tout moment. é adquirir lugar que as pessoas te enxergam lá, que você está lá em todo momento. Votre demeure, O vosso permanecer, votre référence, c'est ça. vossa referência. Lorsque la Bible dit il est doux et agréable Quando a Bíblia diz que é bom e agradável de frères de demeurer ensemble. que os irmãos permaneçam em conjuntos. Donc la Bible fait référence à l'église primitive A Bíblia se refere da igreja primitiva, où les apôtres demeuraient ensemble, onde os apóstolos permaneciam em où conjuntos, ils rompaient les pains, onde eles partilhavam pão, où ils vivaient dans l'amour, onde eles viveram com o où ils amor, vivaient dans l'harmonie. onde eles viveram com a harmonia. C'est ça ce que la Bible nous dit de demeurer. É isso que a Bíblia nos diz sobre o Alors si permanecer. on vient à l'église mais on ne vit pas dans l'harmonie, on ne demeure pas ensemble, cela n'est pas important. Se nós venhamos na igreja, não vivemos na harmonia, nem permanecemos em conjunto, isso não é importante. Voilà pourquoi le mieux vaut être avec le païen Por isso eu digo que é melhor eu ficar com os pagãos qui ne comprennent pas les Écritures que mal entendem as escrituras, que les chrétiens de demeurer ensemble mais ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. do que viver com cristãos que estamos juntos, mas não sabem o que eles estão fazendo. Est-ce que quelqu'un comprenne? Será que alguém está entendendo? L'auteur de la corruption, c'est le diable. O autor da corrupção é o diabo. Le diable détourne l'homme à son Dieu. O diabo faz retroceder o homem contra seu Le Deus. plan du diable, O plano do diabo c'est de te détourner de Dieu. é de te fazer contornar contra Deus. Parce que le diable connaît. Porque o diabo sabe. Lui, il est déjà jugé pour l'enfer. Ele já foi julgado para o inferno. Sa place est là dans l'enfer. Tem um lugar destinado Mais no il ne inferno. veut pas être Mas seul. ele não deseja isso. Il veut aussi avoir les gens avec lui. Ele deseja capturar mais elementos com ele. Sachez-le bien, Saiba direitinho. si nous ratons le ciel, Se nós perdermos o céu, cela veut dire nous serons en enfer. Il y a quer dizer quelque chose. que nós teremos outro destino que é o inferno. Si je rate le ciel, Se eu perder o céu, je serai en enfer. eu irei no inferno. Voilà pourquoi dans cette époque Dieu a dit, je vis la corruption dans la vie des hommes. Por isso, nessa época, Deus disse que eu vi a corrupção na vida do homem. Lorsque Dieu regarde l'homme avec le péché, il voit directement la corruption. Quando Deus enxerga o homem com o pecado, ele vê diretamente a corrupção. Le diable veut appeler les colères de Dieu envers l'homme à cause du détournement des pensées. O diabo foi chamando a ira de Deus contra o homem por causa de virar o pensamento do homem. Donc quand le diable Quando o diabo vous influence
tem vos dans influenciado certains caractères, de certos caracteres, dans certaines vies. de certas vidas. Cela veut dire qu'il veut seulement vous détourner Quer dizer que ele quer te fazer retornar de votre Dieu contra seu Deus, pour appeler la colère de Dieu sur toi. para você chamar a ira de Deus sobre você. Bien-aimés, Amados, l'enlèvement est réel. o arrebatamento é real. Nous serons réellement enlevés. Nós seremos realmente arrebatados. Mais à quand l'enlèvement? Mas quanto o arrebatamento? Comment comprendre que nous sommes en train d'aller vers l'enlèvement? Como entender que nós estamos a aproximarmos do Parce arrebatamento? que ce que Dieu voulait faire comme des signes, ça se passe déjà. Porque o que Deus havia destinado como sinal já aconteceram. Si vous lisez dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 1 jusqu'au bout, Se você ler o livro de Mateus capítulo 24, do primeiro versículo ce até sont ao des fim, réponses que Jésus-Christ était en train de donner à ses disciples. são as respostas que Jesus Cristo havia entregado aos seus discípulos. Les disciples ont demandé à Jésus, Os discípulos comment interrogaram nous Jesus. allons comprendre les signes de ces temps? Como vamos entender os sinais dos últimos tempos? Il y aura des signes, bien-aimés. Haverá sinais, amados. Jésus-Christ était en train de parler à ses disciples. O Jesus Cristo havia falado para Lorsque seus vous discípulos. verrez des guerres, Quando vocês observarem guerras, lorsque vous verrez la famine, quando vocês observarem a fome, lorsque vous verrez le cœur des hommes se détourner de bonnes pensées, quando vocês verem os corações das pessoas se virarem lorsque contra vous os bons verrez qu'il pensamentos, n'y a pas l'amour entre vous, quando vocês verem que o amor esfriou entre vocês, lorsque vous verrez des problèmes qui se passent même jusqu'à l'église, quando vocês enxergarem até problemas que acontecem na igreja, sachez-le que je suis déjà en route. saibam que eu já estou a caminho. Commence à regarder le monde maintenant. Começa a observar o mundo agora. Combien de signes que vous n'avez pas encore vus? Quantos sinais que você ainda não... La guerre, c'est déjà dans le monde. A guerra já aconteceu no mundo. Il y avait quelqu'un qui me demandait, mais si le temps de la fin, mais pourquoi la guerre ne peut pas être dans tout le monde tout entier? Alguém interrogou o pastor que se a guerra é um sinal do final do tempo, por que a guerra não está no mundo inteiro? Je vais expliquer quelqu'un. Eu vou explicar a alguém. Il dit ceci dans le Matthieu, livre de Matthieu. Ouça como Mateus Il está dit dans certains endroits, Ele disse que em algum lugar vous verrez la famine. vocês Certains verão a fome. et certains endroits la guerre. E num outro lugar a guerra. Certains endroits des tremblements de terre. O outro lugar o tremor da Certains terra. endroits les tsunamis. E o outro lugar o tsunami. Vous ne pouvez pas avoir la famine dans tout le territoire du monde. Vocês nunca vão ver a fome no mundo inteiro. Ça serait dans des certaines. Mas vai ter alguns lugares Si au específicos. Congo, au Béni, il y a la guerre, au Béni, on tue les gens. Guerra no Congo, no Beni, aí estão a matar as Mais pessoas. aux États-Unis, les gens vivent en paix. Mas nos Estados Unidos as pessoas estão em paz. Mais dans certains endroits, il y a des tsunamis, il y a des inondations. Mas na Ásia tem a inundação e o tsunami. Même aux États-Unis, nous avons vu le feu. Mesmo nos Estados Unidos nós vimos fogo. Les gens aussi sont morts. As pessoas morreram. Une grande quantité de la terre a été prise en feu, en Et- fumée. Muita quantidade da terra que foram pelo fogo. Si on parle de la famine, Se nós falamos da il fome, y a certains pays qui manquent même à manger. existem países a faltarem algo para comer. Si on parle du tremblement de la terre. Se nós falarmos do tremor da terra, En Asie, il y a des tremblements de la terre. na Ásia existe o tremor da terra. Pourquoi nous avons besoin de voir cela dans tous les territoires? Por que nós queremos ver isso a nível mundial? Même au niveau du cœur de l'homme. Mesmo ao nível do coração do homem. Si vous voulez voir, vous allez comprendre déjà. Se você ver alguma coisa, você já vai Comment entender. le cœur de l'homme est maintenant, dans ces temps ici. Como é que está o coração do homem nesse tempo presente? Nous sommes plus basés sur les réseaux sociaux. Nós somos muito baseados nas redes Or, c'est sociais. dans les réseaux sociaux qui nous amènent aussi dans les rêves. Enquanto nas redes sociais é que nos direciona no erro. Entre parenthèses, Entre parênteses, je vais un peu expliquer comment on dit, les choses de bête, le temps aussi, le bête là, on dit, le signe de bête. eu vou falar sobre a respeito dos sinais ou a marca da besta. Le marque de la bête, merci. A marca da besta. Les gens disent le marque de la bête, As pessoas dizem que a marca da besta c'est le vaccin.
é uma vacina. Les autres disent c'est le chip qu'on est en train de mettre dans la main. Alguns disseram que é o chip que vão colocar na mão direita. Pendant que je préparais ou je priais pour ce message, E quando o pastor estava preparando e orar sobre esta j'avais mensagem, reçu encore un message sur le marque de la bête. o pastor recebeu uma mensagem a respeito da marca da besta. Même moi-même, je pensais comme tout le monde. Eu também antigamente pensava como todo mundo, On disait, dizendo: on ne peut pas les prendre, il ne faut pas prendre les vaccins. ah, não vou tomar a vacina, não, não, On não. ne peut pas prendre les chips là, les chips Não qu'on va vou mettre. tomar o chip na mão, não. Aux États-Unis, les gens vont commencer à mettre les chips. E nos Estados Unidos já usam o chip. Écoutez ce que le Saint-Esprit m'a dit. Ouça o que o Espírito Santo disse para mim. Qu'est-ce que vous pensez sur le marque de la bête? O que vocês pensam sobre a marca da La besta? première des choses, A primeira il faut coisa, comprendre comment cela est écrit. deve entender como está Le escrito marque de la bête. a marca da besta. C'est quoi le marque? O que é a marca? Quand on parle du marque, Quando falamos de uma marca, c'est la référence. é uma referência. Gianni Versace, c'est le marque. O Gianni Versace é uma marca, é uma referência. Ah, là, ces voitures-là, c'est Toyota, c'est le marque. Aquele carro é Toyota, C'est é uma une marca. référence pour comprendre c'est quel type de marque. É uma referência para entender que tipo de marca é. Or, lorsque Jésus rendait l'âme, E quando Jesus rendeu Ele a disse, alma, "Pai, ele disse: Pai, mais voici, eis-me aqui. je n'ai aucune trace du diable. Eu não tenho nenhuma marca do diabo. Est-ce que Jésus parlait du marque de la bête déjà à cette époque? Será que Jesus havia se referenciado da marca da besta naquela época? Pourquoi Jésus dit je n'ai aucune marque de lui? Por que Jesus disse que eu não tenho nenhuma marca? Quand que je ele méditais, le pertence? Saint-Esprit m'a inspiré ces choses. Quando eu comecei a meditar, o Espírito Santo Je começou a me commençais à dire referenciar. on est toujours dans l'erreur, nous Eu les disse amis. que todos nós estamos em Les no vaccins erro. n'est pas les marques de la bête, A vacina não é a marca da besta, ni même les chips. nem o chip. Oui, on va penser. Sim, vamos Nós fazer somos uma reflexão Si on juntos. parle que les chips c'est les marques de la bête, Se falamos que o chip é a marca da est-ce que besta, ça sera le premier chip qu'on va mettre dans le corps de l'homme? será que será o primeiro chip a colocar no corpo do, Les no corpo femmes do sont homem? ici. As mulheres estão N'est-ce aqui. pas qu'il y a les chips au Bataka Bassi pour abotater? Será que não existe um chip que Se eu coloca penso nas nesse meninas para chip, não fazer Il filho? y a un chip qu'on met les femmes pour ne pas concevoir. Se a marca é o chip, existe um chip que Vous as vous mulheres pensez colocam que para si não le diable conceber? veut utiliser les chips, il ne peut pas utiliser ces chips-là que vous mettez pour concevoir. Será que o diabo poderia utilizar o chip? Ele não poderia utilizar aquele que as mulheres usam para Alors, não on est en train conceber. seulement d'entendre les marques de la bête à ces chips-là qui viennent. Agora vamos ficar só esperando que a marca da besta é sobre o chip que virá. Et que, quand on dit le marque de la bête, c'est quoi le bête? E quando falamos a marca da besta, o que é a besta? Le bête, c'est le diable. A besta é o diabo. Mais on parle seulement le marque ou la référence du Satan sur le corps humain. Mas se falam da marca, é porque está se referenciando à referência do Satanás no corpo La humano. référence du diable sur le corps humain. A referência do diabo C'est sobre o ça ce corpo qui humano. signifie le marque de la É bête. isso que significa a marca da Alors besta. maintenant, étudions ensemble l'église. Agora vamos estudar junto, C'est quoi la igreja. référence du diable sur le corps humain? O que é a referência do diabo sobre o corpo humano? Apôtre Paul dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Apóstolo Paulo disse: se eu vivo, não é eu que vivo. C'est-à-dire c'est Christ qui vit en moi. Quer dizer que o Cristo que vive em mim. N'attendez pas les vaccins. Não espera a vacina. Le diable est déjà là. O diabo já está aí. Il est en train déjà de séparer. Ele les já gens. fez a separação. Dans cette séparation, Nesta separação, il est en train déjà de placer ses marques dans vos ele vies. já colocou a sua marca na sua vida. La Bible dit si tu es ni chaud ni froid, je vais te vomir. A Bíblia diz: se você não for frio nem quente, eu vou te Ah, vomitar. donc si je suis ni chaud Ah, se eu não for ni quente froid, nem frio, j'entrerai pas au ciel. ah, eu não entrarei no reino Ah, dos si céus. j'ai le marque de la bête, Ah, se eu tiver a marca da besta, j'entrerai pas au ciel. eu não entrarei no céu. Ok. Tudo bem. Si j'ai le chip sur ma main, Se eu tiver o chip no meu braço, comme le chip c'est le marque de la bête, Como? j'entrerai pas au ciel. o chip é a marca da besta, eu não entrarei no céu. Alors c'est lui qui vit dans l'impudicité. E aquele que vive na Il a impudicidade, le chip ele tem chip ou il va entrer au ciel. ou ele vai entrar no céu. Or, Enquanto l'impudicité amène le corps a impudicidade direciona o à corpo pécher contre Dieu de pecar contra Deus pour avoir le marque de la bête. para adquirir a marca da besta. Lorsque je fais déjà les choses qui ne plaisent pas à Dieu, Quando eu fazer coisa que não agrada a Deus, je suis en train d'être déjà choisi parmi ceux qui sont pour le diable.
Quer dizer, eu já estou sendo escolhido segundo aqueles que estão separados para o diabo. Écoutez, Ouça. la Bible dit au commencement, A Bíblia diz no les princípio. serpents étaient l'animal le plus rusé de tous les serpents, A de tous les serpente animaux. era o animal com mais astúcias. Or, lorsque entre la todos os Bible animais. parle que les serpents étaient l'animal le plus rusé, Quando a Bíblia fala que a serpente era o animal com mais astúcia, il parle seulement que le diable est l'homme le plus rusé. quer dizer simplesmente que o diabo é o homem com mais Or, si astúcia. le diable est rusé, E se o diabo é c'est astucioso, quoi les ruses? o que é astúcia? Les ruses, A astúcia c'est avoir é adquirir certains comportements ou connaissances algum comportamento ou conhecimento qui est contraire à ce que les autres te connaissent. que é contrário do que os outros te conhecem. Par exemple, je connais le frère Joël. Por exemplo, eu conheço o irmão Comme on Joel. parle comme ça. Conforme temos Mais falado, en frère Joël, mas no irmão il y a Joel les comportements qui est caché, há comportamento escondido qui n'a jamais fait montrer ça chez moi. que não tem nenhuma ligação com a sua aparência. Tu com me o seu vois en ser. tant que pasteur, Ele me enxerga como mais pastor, j'ai mes comportements bizarres mas eu tenho meus comportamentos que toi, tu bizarros ne connais pas. que você nunca Alors ces nem faz comportements ideia. bizarres, avant qu'on m'appelle les risés, E esse comportamento bizarro, antes que eu je vais seja commencer à faire des astucioso, choses oyo yo yebité. Donc oyo, comme on dit l'hypocrisie par exemple. eu começo a fazer coisa que você não sabe, como dizem, a Quand je suis hipocrisia. avec toi, Quando eu estou com você, toi c'est quand. estamos a rir, dando risada. Moi na maman. Que beleza. Yo penananga. Eu te curto muito, você comigo mesmo somos interligados. Tu es vraiment mon frère. Você mesmo, meu irmão, Sim, eu vou do mamar. coração. És minha irmã do coração. Mais quand je suis pas là, Mas quando eu não estou com você, tu fais autre chose de ce que tu me dis. você vê outras coisas daquilo que eu vi C'est ça falar. les rises. É isso que é astúcia. Quelqu'un qui parle bien avec toi, Alguém que fala bem perante a você, mais dans ton absence, mas na sua ausência, il te détruit. ele te destrói. C'est les rises. Esta aqui é a astúcia. Alors les marques de la bête qu'on cherche à tout moment, E a marca da besta que nós procuramos em le todo diable momento. n'est pas fou, mes frères. O diabo não é tolo, irmãos. Le diable est très intelligent. O diabo é muito inteligente. Il nous embrouille par les vaccins et toutes ces choses-là pour que nous soyons embriés. Ele nos enganou com a vacina, com o chip, para que nós sejamos enganados. Tout le monde, voilà Macron. Macron a dit ceci, il dit les ceci. Ce n'est pas ça. O mundo fala, o Macron disse isso. Não é isto aí. Et puis il faut comprendre une chose. E tem que entender alguma Nous coisa. allons enseigner ces choses dans les jours qui viennent. Nós vamos ensinar esta coisa nos dias vindouros. L'enlèvement, comment cela va se faire et les signes de ce qui va se passer. Como será feito o arrebatamento, os sinais que vão La acontecer. Bible dit la première dans le livre d'Apocalypse, le premier enlèvement, A Bíblia diz no livro de Apocalipse, lorsque primeiro les gens seront arrebatamento. enlevés, Quando as pessoas serem ceux arrebatados, qui vont écouter la trompette, ce são esses que vão ouvir a sont trompeta. ceux qui vont monter. Esses que serão Et le monde va arrebatados. rester pendant 1000 ans. E o mundo vai restar durante 1000 C'est ce anos. qu'on appelle le millénium. É isso que é chamado milênio. Et dans le millénium, E no milênio, c'est là où le diable va imposer le marque de la bête. é lá onde o diabo vai impor a C'est marca là da où besta. le diable va imposer cet homme qu'on appelle on l'appelle encore. C'est lui-là qui va commencer à diriger le monde. Este L'anticristo. homem chamado anticristo é que vai dirigir o mundo. Le diable va imposer l'antichrist. O diabo vai colocar o anticristo. Et lorsque l'antichrist va être sur le monde, E quando o anticristo vai estar no mundo, c'est à ce moment-là qu'on va créer ce que tous les présidents européens et américains qui sont en train de préparer ce qu'on dit le nouvel ordre mondial. Merci mon frère. é isso que depois desse tempo vai se implementar a nova ordem mundial. Alors comment vous êtes en train de perdre les vaccins de ce moment tant que l'église n'est pas encore enlevée? Agora, como é que vocês vão ter medo da vacina se a igreja ainda não foi arrebatada? Tant que l'église n'est pas encore enlevée, Enquanto a igreja não for ce arrebatada, vaccin n'a plus de force pour maintenant. esta vacina não terá força para nos Dieu va desviar. les confondre.
Deus vai os Il confundir. y a des hommes de Dieu maintenant. Existem Il y a homens des de Deus enfants de Dieu aqui. maintenant. Existem filhos de Deus Comment on peut aqui. nous imposer quelque chose qui va nous faire marquer déjà? Como é que vão nos colocar uma coisa que vai nos Cela desviar ne peut totalmente? pas arriver tant qu'il n'y a pas encore l'enlèvement. Isso não vai acontecer enquanto ainda não fomos Il y a peur arrebatados. de rien des vaccins. Va prendre les vaccins. Não tema a vacina, vai tomar La a Bible dit vacina. ceci. A Bíblia diz o seguinte: On vous donnera des poisons, vão vos mais envenenar, les poisons ne vous feront aucun mal. mas o envenenamento não fará Si je nenhum prends ma mal. famille, Se eu pegar minha j'ai família pris l'éternel. e eu oro Comme cela ao est devenu Senhor, une obligation. e como isso se torna Avant de vivre dans ce pays, tu dois être vacciné. viver nesse país tem que tomar a J'ai pris vacina. pour mes enfants. Eu oro a J'ai favor pris- dos meus filhos. pris ma femme. Eu oro para minha Nous mulher. partons prendre esse E nós vaccin. iremos tomar a Ce vaccin vacina. va tourner le sang de Jésus dans mon corps. Essa vacina vai se transformar Cela em va sangue de rien Jesus me no meu faire, corpo. meu bien-aimé. Nada mal me fará, Parce meu qu'on n'est amado. pas encore dans l'enlèvement. Porque nós ainda não passamos o Tant que arrebatamento. l'église n'est pas encore enlevée, Enquanto a igreja não foi ils ne arrebatada, vont pas imposer leurs choses. eles não podem impor coisa dos gêneros. Imagine-toi, on dit en Suède, on dit déjà si tu n'as pas les chips, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas faire ça. Bon, maintenant tu n'es pas encore enlevé, tu es frère. On va te mettre les chips. Agora me diga, no Suéde se disseram quem não tiver chip não vai comprar, não vai comer, e você ainda irmão não foi Tu n'as arrebatado. plus le Como droit é que vai ser? de dire non. Tu vis là. Você não vai ter direito de falar não, porque você vive lá. Comment tu vis en France ou au Brésil? On va mettre les chips pour que les CPF soient dans les chips, les documents soient dans les chips, les tout consorts soient dans les chips, les cartons de banque soient dans les chips. Toi tu dis, Naboï, tu ne vas pas vivre ici. Se você vive aqui e todas as coisas vão ser introduzidas através do chip e você dizer não, como é que você vai viver? Les hommes ont peur des chips que le péché. As pessoas têm medo do chip do que do Les gens ont pecado. peur des vaccins que le péché. As pessoas têm medo da vacina do que do pecado. Les gens ont peur des vaccins que le mauvais cœur. As pessoas têm medo da vacina do que de mau coração. L'arche de l'alliance, l'arche de Noé. A arca do Noé. L'arche c'est l'image de l'église. A arca é a imagem da igreja. Donc l'église a le rôle de préparer les peuples de Dieu pour l'enlèvement. Quer dizer, a igreja tem dever de preparar o povo de Deus para o À l'église, arrebatamento. nous ne vous préparons pas pour l'enlèvement. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Se na igreja nós não estamos a nos preparar sobre o arrebatamento, o que é que nós estamos a Il querer faut que fazer? quand tu viennes à l'église, É preciso que quando você vem à igreja, on vous prêche sur l'enlèvement. que vos pregamos sobre o On vous arrebatamento, dise que bientôt Jésus-Christ va revenir. dizendo que daqui a pouco Jesus Cristo Arrête vai avec voltar. certaines vies. Vamos parar com certas vidas. Arrête avec certains comportements. Vamos parar com certos Parce comportamentos. que Jésus revient. Porque Jesus vai voltar. C'est pour cela que Dieu a dit créer l'arche. Por isso Deus disse, cria uma arca. L'arche, c'était l'image de l'église pour rassembler les peuples. A arca é a imagem da igreja para reajuntar o povo. Amen. Glória. Dieu a dit à Noé, Deus disse ao Noé, tu dois faire l'arche. você deve fazer a arca Et tu dois appeler les animaux. e você vai escolher os animais. Bien-aimé, l'église, Amados, a igreja, quand nous venons à l'église, quando nós venhamos, on est en train de venir écouter les enseignements pour se préparer à nós l'enlèvement. venhamos para ouvir o ensinamento e nos Car les preparar sobre o déluges arrivent arrebatamento. déjà. Les déluges, c'est le temps du fin, le fin du monde. Porque o delírio existe, o delírio significa o tempo do final Lorsque do mundo. Noé construisait l'arche, Quando Noé construía on a nous arca, disait qu'il y avait les gens dehors disseram-nos que havia pessoas por qui étaient en fora train de critiquer Noé. que estavam a zombar com Noé. Ah, qu'il nous laisse en paix. Nos deixa em Et paz. où on construisait l'arche? E onde estavam construindo a arca? L'arche était construite. A arca estava sendo construída. L'arche, c'est un bateau. A arca é um barco. Ça a été construit Un sur navire. la rue comme ça. Estava sendo construído na rua, Là où il n'y a pas l'eau. onde não tinha água. Bien-aimé, imaginons ensemble. Imaginemos juntos, On est en irmãos. train de construire l'arche ici. Estamos a tentar construir On dit que navio venez aqui. monter, venez monter. E chamando, vem subir, vem Ici subir. au Tieté. Aqui no Tietê. Qui va venir monter? Quem vai querer subir? On va nous voir comme des fous. Vão nos ver como Comment vous tolos. nous appelez à monter au bateau là où il n'y a pas l'eau? Como vão chamar pessoas para subir no barco onde não tem água? Aujourd'hui, É a igreja le hoje. rôle que l'église fait, Hoje o papel da igreja. tout le monde critique Toda l'église. pessoa critica a Aujourd'hui, les igreja. pasteurs sont critiqués. Falam que os pastores são Aujourd'hui, les criticados. hommes de Dieu sont devenus des papiers. Hoje os cristãos se tornaram como Faites croire papel. si on te connaît déjà. Quem vai crer em você se já te conhece? Même dans les
réseaux sociaux, mesmo na rede social, les gens critiquent seulement les pasteurs. as pessoas criticam os Si le pastores. problème est le pasteur, Se o problema tem a ver com o tout le pastor, monde doit comprendre. todo mundo vai Mais si entender. le problème c'est pour le fidèle, Mas se o problema está com o crente, normal. vão achar que é normal. non, Não! ce n'est pas seulement les pasteurs qui seront jugés, Não são só os pastores que serão mais julgados, tout le monde seront jugés. mas todo mundo será julgado. Entrez dans les réseaux sociaux. Entra nas redes sociais. Lorsqu'un pasteur prophétise quelque chose qui est bon, Quando pastor profetiza algo que é bom, personne ne commente. ninguém comenta. Nous avons des pasteurs ici dans les réseaux sociaux. Nós temos Roland redes Dallon est sociais. en train de prophétiser pour le pays, les choses sont en train de s'accomplir. O Roland Arão profetizou sobre o país, Qui as est coisas là pour aconteceram. mettre Roland Dallon aux réseaux sociaux pour dire c'est lui si c'est un pasteur vrai? Quem está aí para colocar o Roland Arão falar que esse aqui Mais é um si pastor on les trouve à verdadeiro? l'hôtel, Mas se for achado no hotel, oh, les réseaux sociaux seront pleins. a rede social vai Oh, encher. regardez vos pasteurs. Observa vossos Regardez vos pastores. aventuriers. Vejam vossos aventureiros. Ici, on est en train de prier pour les gens. Aqui nós estamos a querer orar para Il as y a des pessoas. témoignages ici même à l'église. Não tem testemunho aqui na igreja. Qui est en train de publier même pasteur Christian à son réseaux sociaux? Mas quem tenta só publicar pelo menos o pastor que está na sua rede Combien social? de prières qu'il a fait? Quantas orações que ele fez? Combien de gens ici ont vu la main de Dieu? Quantas pessoas que estão aqui Combien de já gens nous viram a avons mão de prié Deus? pour eux? Vocês já oraram sobre Mais qui ele? a pris une seule photo Mas quem já pegou pelo menos a pour foto do dire que pastor je témoigne cet homme? para colocar e falar eu testemunho Si esse le pasteur homem? Christian commet l'erreur aujourd'hui, Mas se o pastor que já cometeu um erro hoje, même en Atiété, mesmo aqui na igreja, nous n'aurons pas à monter dans le deuxième niveau. não vamos conseguir subir no Il y segundo aura même nível. des photos, Babambi, dans la mine. Haverá fotografias coladas na Aventurier. parede. Aventureiro. Aventurier. É um aventureiro. Lorsque l'église était petite ici, quand l'église était encore petite, Quando a igreja era pequenininha, les pasteurs mangeaient, les pasteurs se vestaient. Bandor là, t'as bien. o pastor comia, se vestia bem. Mais lorsque l'église va commencer à grandir, Mas quando a igreja está engrandecendo, le pasteur a son bibo et l'oro moroboy. o pastor comprou alguma coisa. Tala ba offrande na ba on a ba dim, bona ba zoba ba oli abino. Olha as ofertas e os dízimos. Vocês são tolos, estão a consumir o dinheiro. Nous allons arriver au temps tu parles comme ça dans une carteira de travail na pessoa. E haverá um tempo que quando você falar isso, eu tiro minha carteira de trabalho. Comprennent ce que l'autre prenne au travail pour ne pas dire qu'il mange les dîmes et les offrandes. Para você entender que o que a pessoa também ganha no seu trabalho, para você entender que Lorsque não come do Noé construisait l'arche, Quando Noé construiu tout le a monde arca, critiquait. todo mundo criticava. Mais lorsque la pluie est venue, Mas quando veio a chuva, les gens commencent à crier. as pessoas começaram a Ouvre la gritar: porte, Noé. abre a porta, Ouvre-nous Noé! la porte. Abre-nos a porta! Comme ça que ça sera aussi. É isso que acontecerá Viens também. écouter la parole maintenant. Você ouve a palavra Oh, hoje. c'est lui qui m'écoute là dehors. Aquele que me ouve por fora, Arrêtez de parler les aventuriers des pasteurs et les frères des pasteurs aventuriers. para de chamar os pastores e irmãos Viens écouter aventureiros. la parole déjà. Venham escutar a palavra Parce das que pessoas. l'enlèvement vient bientôt. Porque o arrebatamento vem daqui a Tu auras pouco. besoin qu'on te prêche la parole. Peut-être on ne serait plus là. Você vai precisar que te pregamos a palavra. Talvez não estaremos aí. L'obéissance de Noé. A obediência do Dieu a dit Noé. à Noé, construis l'arche. Deus disse a Noé, construa uma Noé a arca. dit, Seigneur, oui, je vais le faire. O Noé disse, Senhor, sim, eu farei. Noé a commencé à faire l'arche. O Noé começou a fazer a La Bible arca. dit, A Bíblia diz, Dieu a imposé à Noé, fais-le selon ma modèle. Deus obrigou ao Noé, faça o segundo meu Il modelo. faut faire les choses selon le modèle de Dieu. Nós devemos fazer as coisas segundo o modelo de Deus. Il faut faire les choses selon le modèle de Dieu. Devemos fazer segundo o modelo de Je Deus. pense aussi ceci. O que é isso? Je pense, A sua palavra. selon moi, je pense Eu penso, segundo o que pastor, lorsque Noé construisait l'arche, que quando Noé il y construía o avait arca, même les ingénieurs qui venaient lui dire, ah oh, ici tu fais l'erreur. havia também engenheiro dizendo que aqui você está cometendo Tu um vois ici, erro. il fallait le mettre comme ça. Você tinha que ter metros assim. Ah ouais, il fallait au Goumba. Não, aqui você tem que fazer um círculo. Mais Noé a dit ceci. Mas Noé disse, Je vais le faire selon la modèle que Dieu m'a dit. eu farei segundo o modelo que Deus Je me viens disse. dire à un enfant de Dieu. Eu vim falar para um filho de Ne Deus. vis pas ta vie chrétienne pour plaire les hommes. Não conduza a sua vida cristã para agradar as Si tu pessoas. veux plaire les hommes, Se você quiser agradar as les pessoas, mêmes hommes, as mesmas un pessoas, jour, dia, ils te détourneront. eles vão virar Ils te contra diront que tu você es le faux. e vão te falar que você é um falso.
Je dis aussi à quelqu'un dans l'église, Eu só dizer para alguém aqui na igreja, être membre à l'église, sendo membro da igreja, être donateur à l'église, é ser doador être aqui na quelqu'un igreja, qui fait les choses à l'église, sendo alguém que se engaja em cela ne te isso pousse aqui. pas à venir donner les idées. Tenamoni, Chero et Kita, et Komawa. Isso não te dá direito de você vir dar ideias. Choses Eu quero baixar o sacerdotales, púlpito. Ou as coisas ce sont les sacerdotais gens sacerdotales qui le font. são as pessoas sacerdotais que devem fazer. Fais ta part, Faça a sua ne parte. viens pas donner des conseils Não inutiles. venha dar conselhos inúteis. Parce que Dieu a dit à Noé, Porque Deus disse ao Noé: construis l'arche selon moi. construa a arca Oh, segundo o meu bien-aimé pedido. servant, serviteur de Dieu qui est présent. Oh, meu amado servo e serva que está Même un presente. jour quand tu serviras Dieu, Mesmo um dia, se você for ne servir fais a pas des Deus, choses selon les gens. não faça as coisas segundo as Si Dieu dit pessoas. que cette église quitte ici, Se Deus disse que essa igreja sai fais-le daqui, selon Dieu. faça o segundo Deus. Même si les gens viennent te dire, Omonia ou Isaac, tout melawa. Non. Mesmo se as pessoas te falar aqui é bom, vamos permanecer. Il y Não. avait Jean, Pierre et Jacques. Havia o João, Pedro e o Tiago. Ils étaient avec Jésus. Eles estavam com Jesus. Ils ont dit à Jésus, nous avons vu ici Élie et Moïse. Eles disseram a Dans Jesus: les montagnes. nós vimos o Elias e o Moisés no monte. Si on peut rester ici. Se nós podemos ficar Parce aqui. qu'ils ont vu Moïse, Porque eles viram Moisés. ils ont vu Élie. Eles viram Elias. Les gens regardent ce qui frappe l'œil, mon frère, ma As soeur. pessoas observam aquilo que bate nos olhos, irmão. Si les choses ne frappent pas leur l'œil, Se as coisas não batem os seus olhos, ils vont t'abandonner. eles vão te abandonar. Ne pas selon les hommes, Não haja segundo a humanidade, agis selon Dieu. mas haja segundo Obéissez a a divindade. Dieu. Obedeça a Deus. Comme même Noé, Como Noé. Dieu lui avait dit, tu mettras les choses 50 mètres. Si tu entres, tu lis, tu vas voir. E Deus disse para ele: aqui você vai colocar em 50 Dieu metros. donnait Você même vai le ver. mètre Deus deu até os pour la diâmetros construction de l'arche. para a construção da arca. Ici, ça sera 5 mètres. Aqui vai ter 5 metros. Si Noé disait non, ah, on a monté d'ailleurs 5 mètres, on a 7 mètres. E se o Noé dizia: não, aqui eu vi que era 5, mas se eu acrescentar até 7, eles podiam. Si tu veux aider Dieu, Se você quiser ajudar Deus, oh, como na terminação na yote. você não vai chegar no seu final, Point final na yote. no seu ponto final, Parce que não. tu veux faire selon ta propre volonté. Porque você está fazendo segundo as suas vontades. L'obéissance de Noé a poussé Noé à faire exactement ce que Dieu lui A a dit. obediência do Noé obrigou Noé a fazer exatamente La aquilo vie que dans Deus l'arche queria. maintenant. A vida dentro da arca agora. Dans l'arche, Dentro da arca il y avait les animaux. havia animais Ils étaient 2 par 2. e eles eram dois por La Bible dois. dit Noé appela les animaux par le signe de trompette qu'il faisait. A Bíblia diz que o Noé chamou os animais por Il sinal de sonnait la trompeta que ele trompete. havia. Ele soava a trompeta. Et les animaux écoutaient la trompette. Os animais escutavam a trompeta. Quand je vois ces choses, je me demande, Quando eu vi essas coisas, eu me ces interroguei. sons-là, Este som, seulement à travers son et à Pamba. somente através de certo som. Or, écoutez, Ouça, chaque enquanto animal, cada animal il a son langage. tem a sua linguagem. Niaou. O gato, Allez là, niaou. Parole, malobanaye. ele grita niau. É a sua maneira de falar. Taba. O cabrito, Bé. Ngulu. o porco. Chaque animal a une façon d'aller. Cada animal tem a sua Mais maneira. comment tous ces animaux, Mas como que todos os animais Mayo qui trompette, ils obéissent à son mot. irão entender a trompeta que só tinha um som? Les trompettes qui sonnaient à cette époque, A trompeta que soa nesta c'était época le symbole de la parole de Dieu. é o sinal da palavra de Lorsque Deus. la parole de Dieu est prêchée à l'église, Quando a palavra de Deus deixa que na tu igreja, sois sorcier, mesmo que você que feiticeiro, tu sois un homme de mesmo que mauvaise você vie, é uma pessoa de má vida, que tu sois de bonne vie, mesmo que você é uma pessoa de boa cette vida, parole te concerne. esta palavra te concerna. Oyebi ke na kati ya banyama mutu talobaki pa oyo eza ya ngai oyo penda ya ngai. Sabe, entre os animais nenhum reclamou dizendo que isso me Tout le pertence. monde nous obéit. Todos se obedeceram. Lorsque la parole sort à l'église, Quando a palavra sai na igreja, souvent dans l'église, je peux dire dans l'église, église na mokili, dans l'église oyo eza mokili. e eu queria dizer sobre as igrejas que Il y a existem no toujours mundo. des choses au kamate ete ya mimutaki abi oyo penda lobela ende ngai. Bosko lingi balobela nani? Se você pregação, você vai ouvir alguém dizendo que essa Non, pregação foi para quand mim. nous sommes venus, Você queria ces que falar paroles qui isso pra quem? sortent pour qui? Quando nós venhamos aqui, a palavra que sai é para quem? Les diables viennent toujours pour entrer dans ton cœur pour dire omoni maloba na ndo beta ngonga. Te ba eza ya yo. A Bíblia, Ele o não diabo vem para entrar no seu coração e te falar que aquela palavra Só é sentir, não, exa- é exa seu. eu. Se
Se você sentir que você... obéir kaka, continuez. Só obedeça. Oza ndoki oki balobi ya bandoki batika ki ndoki. Yo lobi o alobelinga. Boso boza 3 ndoki. Yo kasika yo moko. Bo ndoki o mususu pe kuna lobi o pe balobelinga. O kuna pa bi o yanga. Donc c'est boza 3, c'est que balobeli yo te, balobi ne parole. Se a palavra for dita contra os feiticeiros, não foi direcionada somente a você, mas foi dita para todos. Cela est arrivé dans les églises lorsque le pasteur prêche sur l'épidicité. E acontece nas igrejas quando o pastor prega sobre a Comme le pasteur publicidade. passait devant l'hôtel, il s'est croisé avec un frère. E quando o pastor Também passa hotel. perante um hotel e se cruza com o Só irmão. baleki papa boni, ah bien. Aí quando passaram Lobi se saudar, não pastor a hotel assim le publicité E quando o pastor vai pregar sobre a pastor publicidade, monenga ko hotel. só porque o pastor me viu lá no lado do hotel, por isso está a pensar contra mim. C'est que ba pasteur to tambola lisusu te. Quer dizer, to nós, vana pastor- nanda kuna kangi bakainga ba chaîne. Pour maramno yo teya ezala o nzamba pesi. Parce que nous sommes en train de vivre sur la terre. Não podemos mais andar porque aquilo que eu for pregar, as pessoas vão achar que é eles, mas que seja com o que Deus me deu. C'est pour cela moni basango. Por isso você vai ver os Ba mema ba padres, bomba ba wata na kufa. eles são escondidos Parce que lá. lorsqu'il vient à l'église, E porque quando ele vem no yo ka culto, respect papa. oh, respeito. Pour ba padre. moniega jour wango. Mais biso Porque só lhe viram ba naquele pasteur dia. to arana tete. E To kutala na ba. nós, o na ba pastor, nos encontramos no metrô. e em mo todo pe pasta quanto na lugar. frère abwe. Tomate vous quoi qui pasta pas suya e parti e pasta locotiva tomate. E- Como yo poso aqui. Numa oportunidade, o pastor também apanha o tomate. E se você também teve, você também apanhou. Voilà pourquoi le pasteur doit être loin des fidèles. Por isso que os pastores têm que estar longe dos Parce que la fiéis. parole doit être prêchée comme il est. Porque a palavra deve ser pregada como é. Vous savez, lorsqu'on prêche la parole, Sabe quando nós que pregamos c'est a comme on palavra? pointe les doigts. É como se indicássemos o Moi-même aussi, je dedo. suis concerné, non Mas seulement eu toi. também sou concernado, não somente a você. Il faut accepter la parole telle qu'il est. Você deve aceitar a palavra conforme ele é. Oh, alléluia. Amém. Parce que c'est la parole. Porque esta é a palavra. La Bible dit Noé sonnait la trompette A Bíblia diz que o Noé soou a et les trompeta animaux obéissaient. e os animais Il n'y obedeciam. avait pas un animal qui avait dit Naokete. Não havia nenhum animal mostrando Ils que ele venaient des dizia. années. Eles vieram 12 Ils a ont 12. obéi. Eles obedeceram. Écoutez, je vais te donner une révélation. Ouça que eu vou te dar uma Ils ont revelação. obéi aux trompettes. Eles obedeceram da Ils sont trompeta. en train d'entrer dans l'arche Eles entraram na pour arca fuir la mort, para fugirem a pour morte, fuir la lèvre, para fugirem ao pour arrebatamento, entrer dans l'arche, para entrar na pour arca, être sauvés. para serem salvos. Lorsque la parole de Dieu est prêchée, Quando a palavra de Deus é pregada, Coca-Cola yango te. não denegre Sa ela. part na yo. Obedeça a sua Soki parte. omoni eloko balobi eza na part na yo ozalaka moyibi, Se você ver alguma coisa que te concerne como ladrão, sala effort tika kaka tika faz kaka. esforço, deixa Soki oyoki balobi derrubar. ozalaka songi ebimi Se awa. você ouvir que falam sobre Prends a ta part fofoquice, tika kaka. sua parte e Vous põe a savez, parte. lorsque on vient, on commence à Coca-Cola matéa, Você sabe quando nós venhamos a denigrir a nous n'aurons palavra, pas la force de pratiquer. nós não teremos força de colocá-lo em prática. Prends ta part seulement, mon frère. Receba a sua parte somente, Même moi, je irmão. prêche, je prends ma part. Mesmo o pastor que está pregando Je está sais tirando que a sua dans tel parte. point, je suis faible. Eu sei em que ponto que eu sou fraco. Je dois faire l'effort. Eu tenho que fazer um esforço. Mais pourquoi les fidèles aujourd'hui n'aiment pas faire l'effort? Mas por que que os fiéis hoje não fazem esforço? Les animaux venaient des années. Os animais vieram 2 a 2. Cela veut dire dans le même Quer espèce. dizer com a mesma espécie. À l'église, Na igreja, nous ne sommes pas là pour créer les amitiés. nós não estamos aí para criar amizades. Mais nous sommes des frères. Mas nós somos irmãos. Il n'y a pas l'amitié à l'église. Não há amizade na Mais il y a igreja. des frères à l'église. Mas há a irmandade na igreja. Ce qui est plus fort, Aquilo que é mais forte c'est être frère qu'ami. é ser irmão do que Si tu me prends amigo. comme ton frère, Se você me recebe como tu irmão, n'auras pas parlé mal de moi parce que je você suis não ton vai frère. falar mal de mim porque eu sou seu irmão. Même le frère du sang, Mesmo o irmão de sangue, les défauts de son frère ou de sa sœur, o defeito do seu irmão, da il sua ne irmã, les fait pas sortir. ela não vai Mais divulgá-lo. pourquoi les frères de l'église, la Mas por Bible que dit que irmãos da appelez-vous igreja? frères. A Bíblia diz que chamai-vos irmãos. Si on s'appelle des frères, Se nós nos chamamos de pourquoi irmãos, détruire ton frère? por que destruir o seu Pourquoi irmão? parler mal de ton Por frère? que falar mal do seu irmão? Pourquoi chercher de détruire ce que tu Por que connais comme frère? procurar
destruir aquilo que você não conhece. Cela veut dire qu'on n'est pas des frères, Quer dizer que somos irmãos. on est des amis. Ah, nós não somos irmãos, somos Alors comme nous amigos. sommes des amis, Agora, conforme nós somos il amigos, faut que tu tues ton ami. ei, você pode matar o seu amigo. Appelez-vous frères. Chamai-vos irmãos. Alléluia. Glória a Deus. Ils étaient deux à deux. Estiveram 2 a 2. Quand ils étaient deux, Quando eles estiveram 2, cela signifie, isso significa, lorsque toi tu écoutes la parole, quando você ouve a palavra, va chercher encore l'autre comme vai toi. procurar outro irmão igual a você. Ils étaient deux de même espèce. E eram 2 da mesma Est-ce que espécie. tu auras la force de faire un frère comme toi ou une sœur comme toi? Será que você tem a força de fazer alguém um Si irmão toi como tu aimes la você? parole, tu auras quelqu'un auprès de toi que tu dois protéger sa crédibilité. Se você ama a palavra, será que você terá alguém que vai proteger Est-ce a sua que tu auras quelqu'un credibilidade? qui te peut protéger même salité na ye? Oye bien on mozo protégeant. Será que você terá alguém que, mesmo com a sua os seus erros, você conhece, mas está protegendo? Vous savez pourquoi l'église aujourd'hui devient de plus en plus faible devant le diable? Você sabe que a igreja de hoje, sabe por que a igreja de hoje está tornando mais fraca? Parce do que o qu'on est à diabo? l'église mais nous avons des problèmes de tiraillement entre nous. Porque nós estamos na igreja, mas temos pequenos problemas entre nós. Cela est devenu normal. On peut dire ah ezalaka bongo tokeka bongo mais toke na li felo. Isso nós achamos que é normal, vamos falar, Ok, passou assim, mas estamos em aonde? No inferno. Personne n'a le courage de dire à l'autre que je t'avais fait du mal limbisanga. Ninguém tem a coragem de falar no outro que eu fiz mal para você, me Personne n'a perdoe. le courage de chercher l'autre que ce que nous faisons ce n'est pas bien. Ninguém tem a coragem de procurar o outro, aquilo que nós estamos a fazer não está certo. Non, nous sommes des enfants de Dieu dans cette allure, ce n'est pas normal. Nós somos filhos de Deus, mas com essa forma de andar não está normal. Tous les chrétiens se sont devenus des tétis. Todo cristão se tornamos teimosos. Tosabongo. Não vamos estar assim. Esabongo. Ei, vai ficar assim. Arrêtez. Vamos parar. On est en train d'aller vers la chute. Nós estamos a ir na queda. Ça risquera de fuir tokimi bambango na suka na ngobiso nyoso na moto e. Vamos arriscar que corremos agora, mas todos nós no final no fogo. Tokozika penza toganga tosika. Vamos queimar. Todos nós vamos gritar e queimar. L'eau de délige, je vais en terminer ainsi. A água do deleve. L'eau, c'est le symbole de la parole. A palavra, a água é o sinal da Le palavra. même eau qui a soulevé l'arche, A mesma palavra, a água que subiu a c'est le arco, même eau qui a détruit les autres. é a mesma água que Est-ce destruiu que tu as comprends ce que pessoas. j'ai dit? Será que você entendeu Le o que eu même disse? lot A mesma água A soulevé l'arche que subiu pour montou sauver a la vie de arca ceux qui étaient dans para l'arche. salvar a vida daqueles que estavam dentro da Mais arca. ceux qui étaient restés dehors, Mas aqueles que estavam fora, ils ont été tués par le même lot. eles morreram por La causa da même mesma parole água. qui sort maintenant, A mesma palavra que qui está est en train d'être prêchée, que está sendo pregada sauvera les autres à entrer au ciel. vai salvar alguns para Mais entrar no pour céu. ceux qui ne vont pas obéir à cette même Para parole, aqueles que não obedecerem a ils mesma palavra, seront eles engloutis. serão no inferno. La parole est prêchée, A palavra foi la pregada. même parole va nous aider à entrer au ciel. Essa palavra que vai nos Et cette ajudar a entrar même parole, si je no ne le céu, mets pas en pratique, e a mesma palavra se eu não colocar em même moi prática, qui est debout, mesmo o pastor que está je presente, serai en enfer. iremos no inferno. Qu'est-ce qu'on peut choisir maintenant? O que podemos escolher Enfer agora? ou le ciel? Inferno ou os céus? Je vais terminer Eu vou terminar pour cette petite réflexion. nesta pequena reflexão. Qu'est-ce que tu penses maintenant à travers ce message? L'enlèvement vient bientôt. O que você pensa a respeito da mensagem? O Si arrebatamento vem Jésus daqui a pouco. revient bientôt, comme on dit Jésus revient, il vient bientôt, ici Se maintenant là. Jesus vier, como nós falamos que Jesus vai vindo, se ele vier Tu es agora, sûr que toi là, comme on dit au Ouest africain, toi là, tu es sûr que toi là tu iras. você tem a certeza que você Regarde toi-même, irá? ton cœur, ta vie. Olha a sua vida, o seu coração. Regarde bien ton cœur. Olha Toi bem a là, sua tu vida, iras au o ciel. seu coração. Você vai entrar no céu Avec des jets là. Otara mutu koto, otie koto, otie kuna, otara kuna. com tipos de caráter que você coloca a cabeça em qualquer canto. Avec banyongwa muto, zombongo na eti lelo ngozong sato mela e Com a azala dívida bongo. das pessoas que você não quer dar de volta, você não quer voltar o dinheiro. Avec que você des tem. comportements que je ne peux pas parler trop. Toi-même tu connais. Et si gagné au télémela. Com certos comportamentos que eu não quero falar trompette muito. et bête royoka. Onde você está agora? Se a trompeta soar, você vai ouvir?
Na mutalokuta trompete ebeto okete. Na pessoa da mentira, o trompeta vai tocar, você não vai Misala ouvir. trompete ebeto. A feitiçaria, o trompeta vai tocar, você Parce não que vai dans ouvir. l'Apocalypse, alobi malheur aux femmes qui seront enceintes. O Apocalipse diz que ai daquelas mulheres que terão concebidas. Un frère me dit, si je commence à voir que Jésus va revenir, O irmão disse para mim, se eu ver que Jesus está querendo vir, eu não vou engravidar a je lui ai minha dit, toi tu mulher. penses que c'est la sainte physique? Você acha que é a gravidez física? La Bible dit la femme, or la femme c'est l'église. A Bíblia diz a mulher é a Malheur mulher aux é a femmes qui igreja. seront enceintes, or la Ai sainte da c'est mulher une que sémence. tiver, aquele que estiverem C'est-à-dire grávida. malheur à A l'église gravidez é a qui aura semente. des semences, de mauvaises semences. Quer dizer que ai da igreja que tiver a mau semente. Or, quelle est l'église qui aura les mauvaises semences? C'est l'église corps du Christ, moi là comme je suis là. E qual é a igreja que terá mau semente? Malheur à moi quand je suis, je serai enceinte. E embora em mim pense que é a J'aurai de mauvaises gravidez. semences. Se eu tiver a má semente, Est-ce esse que tu que peux é a te mettre gravidez. debout Você pode se colocar em pé pour commencer à comprendre si tu as de mauvaises semences. para você entender se você tem as más sementes. Dieu t'a parlé. Deus falou para você. Dieu t'a parlé. Deus falou para você. Commence à réfléchir. Começa a fazer a reflexão. Dites à Dieu, je ne viens pas à l'église pour écouter, pour vivre seulement pour ma présence. Mais je viens à l'église pour préparer mon avenir au royaume des cieux. Fala a Deus que eu não venho à igreja para marcar a presença, mas eu venho para preparar o meu futuro do reino seu. Dites à Dieu, je ne viens pas à l'église pour seulement qu'on me voie, mais je viens pour préparer mon avenir. Diga a Deus que eu não venho à igreja só para me verem, mas eu venho preparar o meu futuro. Parle à Dieu, commence à dire, je n'ai pas de paroles à te donner, mais je sais que tu as écouté la parole, tu as des choses à dire. Eu não sei o que é que eu vou falar, vou te ensinar a falar, mas você ouviu a palavra e aquilo que está subindo no seu coração, diga a Deus. Éternel, je suis pécheur. Senhor, eu sou pecador. Je viens dans ta présence. Eu vim na sua presença. Avec mes mauvais comportements habitudes. Com maus comportamentos habituais. Seigneur, aide-moi. Senhor, me ajuda. J'ai besoin de toi. Eu preciso de ti. Je ne veux pas rester incrédule dans ta parole. Eu não posso permanecer incrédulo. Oui, bien-aimé, on ne reste pas incrédule dans la parole de Dieu. Sim, meu amado, nós não podemos ser incrédulos. Que na la palavra parole de de Deus. Dieu ne devienne pas habitude dans ta vie. Que a palavra de Deus não torna um hábito na sua vida. Que te na mesana na ngai na makamboyo. Não, que eu já estou acostumado com as Non, coisas do dis à Senhor. Dieu, Seigneur, j'ai écouté. Diga a Deus, não, Senhor, eu ouvi. Nzoto yekoleka. Esse corpo vai passar. Nzoto yekokufa. Esse corpo vai morrer. Mais ma vie éternelle, Dieu. A minha vida Je eterna. serai Senhor. où? Je serai où? Onde eu estarei? Onde eu estarei? Ngamoko na kokite. Komema ekulusu. Senanguya na Yesu. Nde nakokie. Liloba na yo bomoy. Etelemisa ngangwi. Nasalela yo mokonzi. Namona yo mokolo na suka. Yesu kolo nanga. Oh Jésus, yolongisi ngai mokili, yolongisi ngai Satana, alongisa yo mambuya ya Satana, yolongisi ngai yolongisi ngai milangwa salaka ete Yesu ilobana yo